Médicos, enfermeiros, técnicos do laboratório e epidemiologistas do Benin, Níger, Côte d'Ivoire, Gana, Nigéria e Mali compõem o exército de voluntários que a CEDEAO mobilizou para combater a doença do vírus Ébola. Eles foram enviados para a Guiné, Libéria e Serra Leoa, os 3 países da África Ocidental mais afetados pela epidemia do vírus Ébola. 192 equipas médicas militares estavam próximas na fila para serem chamados e expedidos para a linha da frente na batalha contra o Ébola. Esta é apenas uma face da guerra multidimensional que a CEDEAO tem travado contra uma doença que assustou e marcou a África Ocidental. Estes voluntários da CEDEAO vão apoiar os sistemas de saúde nos 3 países que simplesmente não conseguiram lidar com o pior surto de ébola na história da humanidade. O ano de 2014 foi o ano do ébola, uma doença que tanto aterrorizou a África Ocidental que a região de mais de 360 milhões de pessoas ainda vive com medo da palavra de 5 letras, ébola. Na maioria das culturas africanas, os mortos são tratados com reverência. Cerimônias fúnebres são sagradas para que os mortos descansem em paz. Com o ébola, os mortos se tornaram intocáveis. As famílias não puderam enterrar seus mortos com dignidade. Esta foi uma estranha doença que as pessoas não puderam entender. Traumatizou a todos. O presidente da CEDEAO, o presidente John Dramani Mahama, diz que isso é que torna o ébola tão perigoso. O vírus desafia nossos impulsos que estão no cerne da nossa humanidade, nosso impulso de mostrar o amor um para o outro, para consolar uns aos outros com o poder de cura do toque e para garantir a dignidade da pessoa que nos são tão caras, mesmo na morte por funeral público e um túmulo devidamente marcado. A triste história começou no primeiro trimestre de 2014 com a Guiné, confirmando a epidemia a 21 de março de 2014. A doença se espalhou por seus vizinhos Libéria e Serra Leoa, com consequências mais devastadoras. Logo depois, o Senegal e a Nigéria relataram casos de vírus ébola e a região e o mundo bateram no botão do pânico. O alastramento para o Mali só agravou a situação quando o mundo hasteou a bandeira vermelha sobre a África Ocidental. A Comunidade Económica dos Estados Oeste-Africanos, CEDEAO, mobilizou uma coalizão regional, já em março de 2014, durante a reunião do seu Conselho de Mediação e Segurança, para encontrar uma resposta rápida para a tragédia humana emergente. A Organização Oeste-Africana da Saúde, uma agência especializada da CEDEAO, rapidamente diagnosticou a debilidade dos sistemas de saúde nos países afetados. A CEDEAO fez a dotação de $400 mil para a Guiné, Libéria e Serra Leoa para aumentar as suas capacidades na área muito vital de vigilância epidemiológica e de resposta. Os chefes de Estado da CEDEAO declararam o ébola uma ameaça à segurança na sua cimeira ordinária em Accra em julho de 2014, mas, com a doença fora de controle, teve de convocar uma cimeira extraordinária, especificamente sobre o ébola, novamente em Accra, Gana, para endossar uma resposta regional coordenada. Essa foi uma indicação de quão desesperada a situação havia se tornado, particularmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. A rápida intervenção dos chefes de Estado da CEDEAO também salvou a região de mergulhar no caos. O ritmo com que a doença ia se espalhando e a taxa com que foi ceifando vidas criou um sentimento de pânico em toda a região. Os países da região estavam a considerar restrições e proibições de viagens em violação do protocolo existente da CEDEAO sobre a livre circulação das pessoas e mercadorias. Em todo o mundo, sentimentos semelhantes prevaleceram, mas a CEDEAO montou uma campanha enérgica contra a estigmatização da região oeste-africana e insistiu que os países afetados não fossem isolados. Ebola, I said, is not just a Liberian problem.
O ébola não é apenas um problema para a Libéria, Guiné e Serra Leoa, ou até mesmo para a África Ocidental. O ébola é um problema do mundo, uma vez que esta doença não conhece fronteiras. Closing of borders by member states or suspension of flight. O fechamento das fronteiras nos Estados-membros ou a suspensão de voos seria contraprodutivo. Nenhum país pode enfrentar sozinho o desafio do desenvolvimento da região. É somente juntos que vamos conseguir. Esta é a razão da nossa estratégia comunitária de integração e de desenvolvimento, baseado na livre circulação de pessoas, bens e serviços. Em vez de optar pelo isolamento, precisamos criar corredores humanitários para ajudar os países afetados. I think ECOWAS, from the beginning, when this epidemic came on in this country. Assim que o surto começou, os líderes estaduais da CEDEAO se reuniram aqui em Acre e apelaram para a ajuda da comunidade internacional e dos parceiros. Com isso, os parceiros vieram para nos ajudar. A CEDEAO incentivou a vigilância epidemiológica nos pontos de entrada e saída dos Estados-membros, simultaneamente melhorando a defesa ou a advocacia em toda a região. A CEDEAO acabou por lançar um Fundo Regional de Solidariedade de 15 milhões de dólares, ao qual os países membros responderam prontamente. Ministros da Saúde de todos os Estados-membros, especialistas relevantes na região, bem como parceiros de desenvolvimento, foram reunidos pela CEDEAO para desenvolver o que se tornou uma estratégia de resposta regional multissectorial de acordo com as medidas validadas pela Organização Mundial da Saúde. Na ausência de qualquer cura conhecida, o impulso do plano regional recai sobre a prevenção, contenção e, finalmente, eliminação do ébola. Nesse contexto, o apoio técnico aos países oeste-africanos está a ser harmonizado, bem como a mobilização de recursos materiais e humanos e a implantação ou desdobramento para os países afetados. Corredores humanitários, económicos e de saúde também foram determinados. O plano regional é articulado em coordenação com os planos nacional e regional para o controle da doença e medidas preventivas, bem como uma advocacia massiva, enquanto se reforça a capacidade de diagnóstico para a pesquisa e testes locais. A solução para o problema do ébola reside na prevenção da sua propagação, solidariedade e ação coletiva. O presidente togolês Faure Gnassingbé foi nomeado para supervisionar um quadro operacional regional criado para facilitar uma resposta coordenada. Tem um grupo de coordenação ministerial composto por ministros da Saúde e chefiado pelo Ministro da Saúde do Ghana. Há também um grupo de acompanhamento e fiscalização técnica multissectorial composto por peritos. No âmbito deste acordo, todos os países da África Ocidental têm vindo a trabalhar em conjunto sob a coordenação da CEDEAO. À Comissão da CEDEAO, bem como à Organização Oeste-Africana da Saúde, a agência especializada em saúde, foi atribuída a responsabilidade principal de executar a resposta regional. A OAS está a realizar advocacia, mobilização social e comunitária, bem como o reforço das capacidades dos Estados-membros afetados e os não afetados. We also visited all these three countries to see where they are. Visitamos os 3 países para fazer um balanço da situação. O número de mortes tem diminuído, o que mostra que o apoio a pacientes diagnosticados positivos é muito bom. Missões de alto nível foram organizadas aos países afetados e seus vizinhos para garantir a aplicação eficaz das intervenções em gestão de casos e prevenção. A OAS reafetou 11 especialistas em saúde para apoiar na coordenação das intervenções nacionais nos 3 países mais afetados. Uma intensa advocacia e sensibilização também estão em curso, uma vez que a conscientização havia sido identificada como crucial para convencer as pessoas a cooperar, relatando aos centros de tratamento ou abraçando as medidas preventivas. O Fundo de Solidariedade Regional facilitou a intervenção da CEDEAO nas áreas de formação, comunicação, gestão e vigilância epidemiológica nos 3 países afetados. O Banco Africano de Desenvolvimento concedeu um subsídio de $300 mil à CEDEAO para ajudar com a coordenação da intervenção regional. We received so far
$4.5 million. Até agora temos recebido 4,5 milhões de dólares, indo diretamente para os países em causa, mas não é suficiente. É por isso que eu apelo não apenas à comunidade internacional, mas também aos países africanos, a reforçar o apoio financeiro e logístico, porque nós ainda não vencemos a batalha e precisamos continuar nosso apoio a estes países. O sucesso da Nigéria e do Senegal em lidar com o ébola e conter a sua propagação foi um momento decisivo na luta contra o vírus. Inspirou confiança na capacidade da região para realmente atacar o ébola e vencer a batalha contra a doença da agitação. O caso de ébola verificado na Nigéria foi confirmado a 20 de julho de 2014 na grande cidade de Lagos, com uma população de mais de 20 milhões de pessoas. Posteriormente, se espalhou para a cidade petrolífera de Port Harcourt, no sudoeste do país, por volta de 1 de agosto. As autoridades do país declararam uma emergência de saúde pública, criaram um centro de operações de emergência em Lagos, mobilizaram rapidamente e disponibilizaram recursos humanos e materiais e decidiram centralizar todo o esforço de comunicação. A Nigéria executou de forma agressiva o rastreamento e identificação de pessoas que estiveram em contacto com o primeiro caso de ébola, enquanto promoveu simultaneamente enorme conscientização das medidas de prevenção a serem adotadas. At the level of each local government, we have disease surveillance and notification officers. Todos os dias temos acompanhado as pessoas que estiveram em contacto com pessoas infectadas, que chamamos por telefone, e os responsáveis pelo controlo foram às casas para confirmar a informação. Em Port Harcourt, esta estrutura foi a linha de frente de onde a batalha foi travada. Ele é chamado o Centro de Operações contra o Ébola, onde uma equipa multidisciplinar operou. The EOC process was such that it already had key strategies. Durante a crise do ébola, montamos um sistema eficiente com 3 equipas de médicos, enfermeiros, higienistas, etc. During the operations about Ebola, Temos no local vários grupos estratégicos e as partes interessadas poderiam facilmente ser incluídas nesses grupos. Como uma sala de guerra, eles mapearam estratégias aqui e coordenaram a implantação numa grande operação que conteve com sucesso a propagação do ébola no estado de Rivers. O estado de Rivers lutou contra o ébola usando 5 estratégias: epidemiologia e vigilância, gestão de casos, ponto de entrada, comunicação e mobilização social. we had different units that were out doing their work. Montamos diferentes células, fazendo cada uma o seu trabalho. Comunicavam toda a informação recolhida à estrutura de processamento de dados e, portanto, esta informação podia ser disponibilizada a todos. E o nosso centro foi ligado ao de Lagos, que facilitou informação mútua. A equipa de epidemiologia e vigilância inovou com a implantação de smartphones e a tecnologia do Sistema de Posicionamento Global, GPS, para mapear a localização dos contactos e casos suspeitos de ébola. When the case was identified, we had to line list all the people from the family members. Quando o caso fosse confirmado, nós tivemos de seguir o rastro de todas as pessoas nas famílias, hospitais e igrejas, e foram todos acompanhados. Estes são, na sua maioria, voluntários que fizeram este trabalho. Em primeiro lugar, nós os treinamos e todas as manhãs tivemos um briefing antes de enviá-los para o campo para verificar a temperatura de todas as pessoas que poderiam ter estado em contacto com o vírus. Assim que a temperatura subisse para 37,5 graus ou mais, eles nos alertavam e nós cuidávamos desses casos imediatamente. Now that we have managed to control the outbreak, the Ebola outbreak, Agora estamos no que chamamos de fase pós-parto e preparação. Isso significa que temos de assegurar que todas as declarações estejam preparadas para o caso do ébola surgir de novo ou para lidar com qualquer eventualidade.
Neste plano, vamos mostrar como melhorar as nossas capacidades de detecção, ou seja, fortalecer ainda mais os nossos laboratórios, a nossa capacidade de encontrar pessoas que tenham estado em contacto, ou seja, mais de epidemiologistas e profissionais de saúde pública, melhorar a nossa capacidade de formação, ou seja, o aspecto de educação em saúde, e nossa capacidade de processamento, ou seja, a abertura de mais centros de tratamento no país. Em outubro de 2014, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o Senegal e a Nigéria livres de ébola. O médico que diagnosticou o caso-chave de ébola na Nigéria, Dr. Stella Adedevo, sucumbiu à doença, mas graças à sua vigilância, a resposta foi rápida e, sem dúvida, salvou muitas vidas no país mais populoso da África. Os vários elementos da abordagem multissectorial adotada com sucesso pela Nigéria são os mesmos que a CDAO adotou no seu plano operacional regional, agora em fase de execução. Por isso, o plano operacional da CDAO coloca alguma prioridade na vigilância e está a conseguir que todos os países da região desenvolvam a sua capacidade para a epidemiologia e vigilância, bem como o tratamento. O Ghana é o hub, ou centro para a coordenação da maioria das iniciativas da CDAO contra o ébola, bem como o hub para o abastecimento da ONU para os países mais afetados. Embora o país não tenha nenhum caso relatado de ébola, o Ghana já tomou a preocupação de criar este centro de tratamento na capital, Accra. Esta instalação de 12 camas tem tudo o que é necessário para apoiar um paciente com o vírus ébola. The idea is to manage the cases. A ideia é gerenciar o evento com segurança, com conforto para os pacientes e em condições que são seguras para o meio ambiente. Os ganhos tornaram-se bastante manifestos, com mais vidas sendo salvas nos 3 países mais afetados, enquanto as políticas de intervenção melhoraram seu mecanismo de resposta. ECOWAS, WAHO, has helped us even to build treatment centers. A CDAO e a OAS nos ajudaram muito para abrir centros de tratamento. Nos ajudaram enviando pessoal técnico qualificado, proporcionando-nos com assessoria técnica e auxiliando na coordenação. Queremos que a OAS, enquanto agência especializada, continue a mobilizar o pessoal que pode ser implantado para mobilizar logística, tais como ambulâncias e caminhões para transportar os corpos e enterrá-los, para fornecer equipamentos de proteção individual. Aqui estão as nossas necessidades. En Afrique de l'Ouest, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé nous a... A OAS tem-nos ajudado no processo de coordenação no combate a esta epidemia. Também tem-nos enviado coisas que são importantes, tais como kits de sensibilização sobre os perigos da epidemia. A Organização para a Saúde da CDAO está a apoiar-nos com tudo o que é mais necessário para nos ajudar nesta luta. Embora o ébola esteja a ser contido, a CDAO ainda não está a ceder. A vigilância está sendo continuada, a advocacia é contínua e o apoio aos países afetados está sendo reforçado. Denis Akaga, de 32 anos de idade, é um dos poucos sortudos que saiu deste centro de tratamento em Lagos, apesar de ter perdido sua noiva e nascituro. Ele ainda considera que é um milagre, mas acredita que a instalação de tratamento e qualidade dos cuidados que ele teve foram fundamentais para a sua sobrevivência. Those things that made me submitted myself to them was the fact that I saw the facility. Eu estava convencido quando vi o centro de tratamento. Disse que tudo bem, eu vou começar o tratamento aqui. E de facto tudo estava bem. O centro, os cuidados, os voluntários que vieram do leste. Alguns eram amigos, eu brincava com eles, dizendo que só faltava a minha comida caseira. Chinyere Enewa também venceu o ébola, mas perdeu seu irmão, um médico, que morreu ao tratar vítimas do ébola em Port Harcourt. When I called the attention, they had no option than to take me to the quarantine center. Quando eu liguei, eles tiveram que me levar para o centro de quarentena. Examinaram-me, cuidaram de mim, tentaram fortalecer o meu sistema imunológico, trataram-me contra a malária, alimentaram-me bem para aumentar a minha imunidade. Isto é
e foi assim que eu consegui vencer. Muitas mais vítimas de ébola nos 3 países mais afetados da Guiné, Libéria e Serra Leoa estão a sobreviver e a contar histórias semelhantes. O pior parece ter terminado, mas a África Ocidental nunca vai esquecer o ano do ébola. While half of those infected are fortunate enough to survive. Metade das pessoas infectadas tiveram a sorte de sobreviver, mas elas não podem ir para casa ou voltar ao trabalho. Elas não são bem-vindas em nenhum lugar por causa do medo e estigma em torno do ébola. A devastação causada pela epidemia não marca o fim destes países. Com a atenção e assistência do mundo, poderia testemunhar o nascimento de algo novo, vibrante, bonito. Pode demorar um pouco para o entusiasmo retornar às famílias afetadas e sociedades, mas a CDAO tem um compromisso de ajudar os países mais afetados a andarem pelos seus próprios pés novamente. A uma certa altura, dizia-se que o número de pacientes do ébola estava se movendo muito mais rápido do que a capacidade de geri-los. A situação mudou drasticamente para melhor. Este exército de voluntários vai manter um olho sobre a situação. A África Ocidental está a ganhar a guerra contra o ébola, mas a vigilância continua a ser a palavra de ordem em toda a região. A Comissão da CDAO expressa as suas sinceras condolências a todos os Estados-membros e todas as famílias que perderam entes queridos durante esta tragédia regional.